esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos e no íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender plenamente tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir põe-nos diante de duas realidades. A primeira, qual é ou quais são as categorias humanas com que Deus trata com delicadeza maior. A atenção de Deus se volta para os que vivem uma realidade de deficiência, seja física, moral, espiritual, social, no exemplo do órfão, da viúva, do estrangeiro, do cego, do coxo, do surdo, do mudo, da primeira leitura, do salmo, do pobre na segunda leitura. Mas a palavra de Deus também põe a gente diante de um convite para que nós aceitemos nos colocar na realidade daqueles para quem Deus olha e se ocupa com zelo. Isso talvez seja mais difícil. Domingo passado, Jesus foi abordado pelos fariseus e mestres da lei, que entraram num debate histérico sobre práticas de tradições religiosas e culturais, a maneira certa de comer, de lavar a mão, de lavar copos, jarras. Numa certa altura da conversa domingo passado, Jesus desiste de falar com os fariseus e mestres da lei e se volta para a multidão. Hoje Jesus dá um terceiro passo. Hoje ele sai de perto da multidão e sai de perto dos fariseus e mestres da lei e vai lá para as terras pagãs, como veremos no Evangelho agora. Tomem comigo. Esse texto que vem agora,
ele foi escrito pelo evangelista Marcos com uma finalidade muito precisa: dar aos catecúmenos, aos que eram iniciados na fé, dar num texto curto, condensado, os elementos centrais da fé cristã. O que distingue o cristão do resto? Então, exige de nós uma atenção muito grande, todos os detalhes, todas as vírgulas que virão. Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37, número 9 do seu folheto. Se tem alguém sem folheto aí, e você está vendo do lado que está sem folheto, leia com quem está do seu lado para que todos acompanhem e sejam nutridos por essa palavra. Visualizar a palavra é muito importante, porque ajuda também a memorizar. É muito interessante o exercício da visualização do texto. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, todos juntos, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. O que significa esse tanto de informação? Primeiro, Jesus saiu de novo. Significa a dinâmica com que Jesus está se ocupando com o reino. Não se instala, não para. Não tem realidade de rejeição ou de aprovação que faz Jesus se instalar. Não para. Segundo, é que essa região que é descrita, Tiro, Sidônia, a região da Decápole, é exatamente a região dos únicos vizinhos que Israel tem. Israel ao sul é deserto puro, ao oriente é o mar Mediterrâneo, do lado do ocidente, o mar Mediterrâneo, do lado do oriente as montanhas do Golã, e no norte e levemente a leste, os vizinhos únicos de Israel. A região da Decápole, uma região desde a época do Império Grego, que foi ocupada, 10 cidades, que atraiu muita gente pagã de tudo quanto é parte do Império Grego e depois do Império Romano, para essa região, muito próxima da região do Mar da Galileia e do Vale do Rio Jordão, que é o pedaço de terra mais fértil do mundo. Então, as informações aqui não são pouco importantes, não. Elas são decisivas para a compreensão do que vem. E mais, Jesus vai para o extremo do povo pagão, sem religião nenhuma, sem formação da fé bíblica nenhuma, exatamente porque a multidão lá da Galileia e os fariseus e mestres da lei lá de Jerusalém não estava compensando falar das coisas do reino com eles. Aqui você pode já se situar no texto. Eu estou no grupo daqueles que Jesus desiste de falar comigo? Compensa Jesus se ocupar comigo? Ou Jesus tem saído, ido guiado sua missão para outras fronteiras que não compensa se ocupar comigo? Vejamos a cena que vem agora. Trouxeram então, toda a igreja, bem bonito, um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Para lá. Um homem, trouxeram. O texto não explicita quem é que trouxeram. Muito provavelmente era a comunidade de fé, a igreja, porque esse é o papel específico da igreja, trazer as pessoas para Cristo. Esse é o papel. Essa é a identidade dos apóstolos, a identidade da igreja. A identidade sua como cristão é levar as pessoas a Cristo, para que Cristo as toque, imponha as mãos sobre elas. Era um homem surdo que falava com dificuldade. Não sei se tem algum fonoaudiólogo aqui. Mas vocês, mães e também pedagogas,
Quando uma criança não está assimilando bem o conteúdo, você desconfia da capacidade dela de auditiva. Quando a criança está aprendendo, os pediatras aqui, está aprendendo a falar e apresenta sinais de dificuldade de pronúncia das palavras, vamos fazer um teste do ouvidinho porque tem alguma coisa. E é sempre assim, também no plano espiritual. Quem tem dificuldade de falar, na verdade, tem um problema mais grave, de origem, é surdo. Na fé também. Quem tem dificuldade, pode pegar pesado? Esse evangelho está falando de nós católicos. Nós católicos somos exatamente uma cambadinha de gente que fala: ai, eu até acho bonito, eu até gosto, eu queria falar mais, mas eu não sei falar da fé. Tem hora que precisa tanto da gente dar um argumento, mas eu não sei, não dou conta. Esse é o tipo do argumento de católico. Nós somos um bando de surdos que falamos com dificuldade. Porque nós temos dificuldade exatamente por causa da surdez na escuta. O nosso problema não é aprender a falar palavras lindas para os outros sobre as coisas da fé. Mas a nossa questão mais profunda é um encontro com Jesus para que Ele imponha a mão e cure a nossa surdez. Aí vai desenrolar naturalmente o nosso argumento de fé, de esperança, de caridade, de fraternidade. Naturalmente. Então, irmão, seguramente cada um de nós já se lembrou de uma lista enorme de gente que é surdo e que fala com dificuldade, na nossa família, na igreja, no trabalho. Mas eu queria te propor uma coisa. Que você se colocasse no lugar desse surdo, uma surda, um surdo que fala com dificuldade. Se permita hoje. Domingo passado, Jesus fez um diagnóstico do coração, não é? Hoje ele faz um diagnóstico dos nossos sentidos. Daqui um pouco nós vamos ver os outros sentidos. Na verdade, a concepção bíblica, a herança semita dos povos mais antigos da Palestina, do aramaico, do hebraico, é uma concepção única do ser humano como uma realidade inteira e total. Isso é muito próprio do povo da Bíblia. O homem não é o homem grego dividido entre verdade e mentira. O homem é o homem total. E para o povo da Bíblia, o seu corpo, o meu corpo, os sentidos do nosso corpo são meios de comunicação com Deus. Se estabelece uma relação com Deus a partir dos sentidos. A audição, o palato, o tato, a visão. Vamos ver? Então, um pedido do texto para você. Permita que você seja hoje o surdo, a surda que fala com dificuldade e que não escuta. Pediram que Jesus lhe pusesse a mão, está no singular. É um dos únicos textos que põe a mão e não as mãos, porque Jesus vai ocupar as mãos com outras coisas agora. Vamos ver? Tome comigo. Jesus, toda a igreja, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, brada a igreja. Efatá. Que quer dizer? Abre-te. Continua. Imediatamente. Seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Vamos começar do fim. Seus ouvidos se abriram primeiro e depois a língua se soltou. Não tem ofensa mais agressiva do que alguém meter o dedo no nariz da gente e dizer você não sabe escutar. E quem tem
quem tem o temperamento mais intenso? Mais ainda. Não tem ofensa que agride mais do que dizer, você não compensa falar com você porque você não sabe ouvir. Mas tem uma dinâmica nos gestos de Jesus, o rito, a liturgia que Jesus usa para curar esse homem. Primeiro, Jesus afasta-se com o homem para fora da multidão. O que significa isso? Que a forma de Jesus tratar e cuidar de uma pessoa em situação de sofrimento não é a do espetáculo das religiões de hoje, dos cenários de televisão e espetáculo midiático da desgraça do outro para arrecadar mais dízimo e mais oferta. A primeira consequência é essa. Jesus não aproveita da situação. Primeiro, se você deseja experimentar o toque de Jesus e a cura de Jesus, permita que Jesus se afaste com você para fora da multidão. Crie hábito de vida de oração, de cultivo de intimidade com o Senhor, saindo para fora da multidão e ficando só com Jesus, seja na capela do Santíssimo, seja na igreja, ou seja no seu quarto, mas descubra uma maneira e diga para você, dê a você esse comando, eu preciso me permitir ficar com Jesus num lugar afastado. Em seguida, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Eu não vou pedir, mas hoje, antes de dormir, quando você estiver no seu quarto ou no banheiro, faça um exercício, feche os olhos e faça isso com os seus ouvidos, assim, olha, põe os dedos e diz, Jesus, cura minha surdez, toca-me. Tem tanta coisa que eu não compreendo, minhas angústias, minhas aflições, minhas inquietações, minhas amarguras, minhas revoltas, o vazio que toma conta de mim, talvez seja porque eu não tenho ainda escutado alguma coisa que eu preciso escutar para preencher esse vazio que me toma, que me rouba a vida, que me tira a paz. Jesus, mexe na minha surdez. Nós precisaríamos, irmãs e irmãos, descobrir um tipo de espiritualidade cristã mais relacional e afetiva com Jesus. A nossa fé é muito teórica e é muito de oração argumentativa, de palavra. Parará, 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 parará. Precisa ser mais sensível, mais palpável, tem que ter toque. Imagine essa cena estranhíssima de Jesus cuspir e com a saliva tocar a língua dele. O que isso lembra? Cuspir e com a saliva tocar a língua dele. O que lembra na Bíblia? Nos relatos mais antigos da Bíblia. Deus modelando Adão do barro. O homem e a mulher que não escuta é pó, é poeira. Precisa permitir que a saliva de Jesus, e saliva na linguagem semita, na linguagem do povo da Bíblia, é o símbolo da mais profunda e elevada intimidade que alguém estabelece com alguém. A saliva é símbolo dos líquidos que compõem o nosso corpo, o sangue, o suor, a lágrima. E não se assustem com o que eu vou falar. Também os elementos da fecundação humana do homem e da mulher. Porque a saliva no aparelho nosso, do palato e da fala, a língua, é uma região extremamente sensível que mexe com tudo quanto é parte do nosso corpo. Então, quando Jesus cospe e com a saliva toca a língua do homem, nós temos que situar isso num ambiente de tradição genuinamente machista, de uma cultura machista, severa. Eles não iam falar que Jesus fez um gesto íntimo. Isso é um tipo de argumentação para falar que Cristo quer ter uma relação
de intimidade afetiva, espiritual e mística com você. É isso que Cristo quer. A saliva aqui, ela representa, repito, a síntese dos líquidos que Cristo vai derramar. O sangue, o suor, a lágrima e a água que derrama do seu lado quando o soldado traspassa ali o lado e, tirando a lança, derrama sangue e água. Esse toque de Jesus na língua do homem, depois de esfregar o ouvido, esse toque de Jesus, você só vai compreender de verdade se você passar por ele. E você precisa pedir ao Espírito Santo que te ensine uma maneira de cultivar uma vida espiritual que você possa experimentar uma intimidade nesse nível. Porque o mundo dá conta de identificar suas deficiências, sua família, seus amigos, mesmo os irmãos da comunidade dão conta de identificar suas deficiências. Você é surdo, você é cego, você é mudo. Jesus é o único que não só identifica a nossa deficiência, mas que cura. Inclusive, Jesus tem um gesto aqui que é impressionante. Tomem comigo, porque isso aqui não é brincadeira. Veja, Jesus cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Versículo 34. Em seguida, olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata. Nós, na vida humana, mesmo esposa e esposo, mesmo pai e filho, a gente vê o defeito do outro e aponta para baixo. Você não presta por causa disso, e além disso, e além disso, e além disso. Jesus olha para a nossa deficiência e olha para o alto. É outra conexão. Nós apontamos para as deficiências mútuas e recíprocas e a gente ainda quer rebaixar a pessoa. Jesus ergue, levanta o olhar. Porque esse olhar de Jesus, de novo, está associado aqui. O texto diz assim, colocou a língua, olhou para o alto, olhou para o céu, suspirou. Lembra a cena dele pregado na cruz, a última cena dele. Depois de dizer, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, olhou para o céu e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e suspirando, entregou o seu espírito. É o último ato de Jesus interceder por nós, elevando um grande suspiro. Lembra o quê? Deus inflando na narina de Adão. Jesus ressuscitado no domingo da Páscoa que entra, os apóstolos estão reunidos, deseja a paz, mostra a mão e o lado, depois soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Isso aqui é o centro do querigma, do anúncio da salvação. Irmã, irmão, você pode permitir que Jesus hoje toque as suas deficiências, quais forem, aquelas que você tem até vergonha de citar quando confessa, ou com os melhores amigos que você nunca conta, mas permitir que Jesus não tenha vergonha de tocar as minhas e as suas deficiências, tocá-las, suspirar, olhar para o céu e dizer, abre-te, abre-te. Irmã, irmão, nosso problema é escutar. Vamos ver a primeira leitura, porque a primeira leitura faz uma lista das outras deficiências. Jesus está, desde domingo passado, tendo como referência o livro do profeta Isaías. Vocês não estranhem, eu nunca gosto de fazer isso, de pegar o celular na hora da missa, mas é porque eu fiz umas anotações aqui numa hora que eu estava num retiro, numa montanha, e o celular estava na mochila, eu precisava anotar.
Eu anotei aqui porque eu não queria perder o raciocínio agora. Nessa primeira leitura, nós vamos ver as 7 curas e as 4 águas. Vamos ver? 7 enfermidades das quais Jesus hoje quer curar você. Tome comigo, profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas, brada a igreja. Criai ânimo, não tenhais medo. Brada, vede, é vosso Deus. Deus. É a vingança que vem. É a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Dizei às pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas, elas passam a ouvir apenas um canal de voz. Aquele canal de voz que diz para ela, você é um fracasso, você não presta, você não vai vencer, você não consegue, não vai dar certo, não vai conseguir. As pessoas deprimidas, elas põem-se numa sintonia que você precisa criar outra sintonia para ela, dizer a ela, diga. E diga o quê? Crie ânimo. Diga o quê? Não tenha medo. Esse texto, o profeta Isaías está falando da chegada do Messias. É exatamente Jesus, o Messias, que chega para curar você daquilo que te deprime, daquilo que te enfraquece, que te desanima, e curar você dos seus medos. E essa cura, ela existe e ela pode acontecer na sua vida agora e sempre. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Crianças, vocês também, criançada, a mãozinha aqui. Diga comigo, Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por suas lágrimas, por suas lágrimas, por seu suor, por seu suor, pela água que derramou do seu lado, eu te peço, eu te eu te suplico, cura-me, cura-me, salva-me, salva-me daquilo que me adoece, daquilo que me adoece, me deprime, me desanima, me desanima, me enche de medo. Jesus, o Senhor sabe o Senhor sabe quais realidades eu preciso, eu necessito da sua cura agora. Põe a mão no seu coração e tenha um momento de solidão com Jesus e deixe Jesus curar as coisas que te deprimem, os seus desânimos, os seus medos. Interceda também na sua família. Quem é que está deprimido, desanimado e com medo? Reze pelas pessoas que você conhece, que estão passando por essas enfermidades da alma, do espírito, do coração, do corpo, da mente. Amém. Agora tem mais 4 curas que retoma o Evangelho. Na verdade, o Evangelho é uma forma de explicação desse texto de Isaías. Agora tem mais 4 curas. Pai e mãe, sobretudo vocês pais e mães de crianças, para ajudar vocês no processo de educação das crianças. Essa semana saiu os dados do IDEB, não é? Do Índice do Desenvolvimento da nossa meninada na escola. E nós estamos caindo gradativamente. Um percentual enorme dos nossos meninos e meninas terminam o ensino médio sem saber ler, escrever, interpretar uma frase, o cavalo branco de Napoleão é branco. Não sabe operações básicas de matemática. De um punhado de avaliação que eu li de grandes teóricos da pedagogia, todos falavam da dificuldade hoje de métodos e recursos aplicados na educação
Não é à toa que a melhor escola do Brasil inteiro está no sertão e na periferia do Nordeste, se não me engano, Alagoas. A nota mais alta é uma escolinha rural, 9,9. Compensa ver isso. Não se trata de altas tecnologias e recursos de distração, mas se trata de investimento. Os educadores que eu li, todos diziam a dificuldade das novas gerações em ouvir, em se submeter a uma disciplina de escuta. Veja, pai e mãe, e todos nós, a pedagogia de Deus para nos curar. Mais 4 curas. Veja, então se abrirão... Não, igreja, vamos reagir, pelo amor de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cervo e se desatará a língua dos mudos. Olha, então, primeiro, abrirão os olhos dos cegos. A cura vem por você dizer para a pessoa: abra seus olhos, comece a enxergar as realidades à sua volta. Abra os olhos, observe a realidade à sua volta. Segundo passo, descerra os ouvidos, desentope os ouvidos, passe a escutar. Terceiro passo, ainda que coxo, sem perna, o coxo, crianças, é aquele que não tem a perna, o coxo saltará como um cervo. O texto não fala que vai ter um milagre e o coxo vai ganhar uma perna de Deus. Fala que ele salta, que aqui é argumento de fé. Primeiro passo, abre os olhos. Segundo passo, descerra os ouvidos. Terceiro passo, caminhe, ande, busque, procure. Por último, a língua vai desatar. A nossa educação é o contrário. A gente acha que os nossos meninos estão bem, vocês falam. O que você tem? 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 A gente quer que fala. Tá bom, mãe. Tá bom, pai. Antes de perguntar o marido, a esposa, e torturar e encher o saco perguntando o que você tem, até esgotar a paciência, ajude no outro caminho. Um carinhozinho nos olhos. Bem, tudo bem? Seus olhos estão tristes? Abra os olhos, meu anjinho. Delicadezas. Vamos olhar. Vamos enxergar a realidade lá fora. Vamos ouvir um ao outro. Eu te escuto, você me escuta. Vamos ouvir. Depois, vamos caminhar, vamos sair dessa. Vamos nos levantar, vamos buscar. Vamos procurar. Aí, por último, flui a fala. E flui a fala de uma maneira tão grandiosa que quando as coisas estão muito boas na vida de casal, isso é muito comum. Quando as coisas estão muito boas na vida de um casal, o relato que eu escuto de experiência mais gostosa de um esposo e de uma esposa estar junto é: passamos o dia inteirinho em casa, foi tão bom, mas nem conversamos muito. A presença silenciosa. Não é? Maria Helena falava para mim, 63 anos de casados. Que o povo pergunta, qual o segredo de 63 anos de casado? Ela diz, quando a gente aprende a rir das fraquezas da gente e da fraqueza do outro, e para de apontar o dedo e humilhar, e depreciar, e judiar, e impor um peso maior do que a deficiência. Rir no limite. Irmã, irmão, que experiência de cura você pode ter agora? Olha como é que o texto termina. Assim como brotarão águas no deserto. Sua alma pode estar no maior deserto, mas vai brotar água. Amém? Jorrarão torrentes no ermo. Aqui no Goiás, ermo é o quê? Lá no Cafundó, lá nas Grimpas. No lugar mais longe. Você pode estar no lugar mais ermo, na pior solidão, mas vai jorrar torrente de água e de vida.
A terra árida vai se transformar em lago. A região sedenta, fontes d'água. Se você deseja e quer que o seu deserto tenha água, que o seu ermo tenha torrentes, que a sua aridez tenha um lago e que a sua região sedenta tenha fontes d'água, permita que Cristo te toque, te salve e com a autoridade dele ele brade no seu ouvido: Éfata, abre-te, escuta. Escuta. Domingo passado, uma mãe disse para mim assim: padre, tem que avisar a gente que tem criança, porque quando tem criança não dá para ter uma missa comprida não. Tem que ser uma missa de 40 minutos, o menino de hoje não dá conta não. Eu disse para ela: mãe, de segunda a sexta, a missa diária, ela dura 25 minutos, no máximo 35. Menino inquieto numa missa de 1h30, ele é inquieto na missa de 25 minutos, do mesmo jeito. Rasta a cadeira nessa igreja inteira e o pai e a mãe correndo atrás. Porque o problema não é o tamanho do tempo, o problema é o tamanho da qualidade de um pai ficar toda hora puxando o bichinho pro colo. É isso, tarefa de pai e mãe é essa. As crianças não vão guardar o sermão do padre, mas não vai esquecer nunca do colo do papai. Essa é a tarefa de pai e mãe. Pai e mãe tem colo, é para isso. Se a autoridade da pregação não atinge as crianças ainda, mas atinge o pai e a mãe, vem cá, fica aqui. É uma graça ter a oportunidade de ficar com você. Hoje eu dizia para um pai e uma mãe: não, mas meus meninos são inquietos demais. Eu falei: venha, corra atrás, mas venha. É melhor você correndo atrás de um menino dentro da igreja do que correndo atrás depois na margaça, que vai ficar pior. Mas venha. E põe sua autoridade de pai e mãe na vida dele. Agora vai chegar um momento em que você dirá: agora você vai escutar. E ele não terá dúvida dessa escuta. E quando você menos esperar, você vai ver na vida dele o deserto brotar água, o ermo torrentes, a terra árida lago, a região sedenta fontes. Na vida dele e dela que você nunca imaginava. Você tem coragem de permitir que Jesus pegue você agora e vá para um lugar afastado e Jesus toque as suas deficiências e diga a você um imperativo de fé: abre-te, abre sua solidão, abre sua depressão, abre seu medo, abre seu cansaço, abre sua deficiência, abre, sai dessa. Incline a sua cabeça. Irmã, irmão, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade que Cristo hoje te dá. Tudo que todo mundo acusa você e aponta o dedo para você, dizendo as suas deficiências, hoje Jesus olha para você e para as suas deficiências, mas Ele também ergue os olhos para os céus para te curar, para te restaurar. Fale com Ele, escute a Ele. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor.
Espírito e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. purifica-me, Senhor, Purifica-me, Senhor, com seu com sangue. teu Espírito Purifica-me, Senhor. e minha alma reviverá. Purifica meus ouvidos, minha língua, minhas mãos, Purifica-me, Senhor, meus passos, com teu Espírito meu espírito, meu corpo, minha alma. e Purifica, minha Senhor. alma reviverá. A igreja Para te canta adorar, para te adorar, para te louvar. Purifica-me, Jesus, para te adorar. Purifica-me, Senhor. Fiquemos de pé. Ergue-me, Senhor, com teu espírito. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Estenda a mão aqui para a cruz de Jesus. E minha alma, Minha alma reviverá. deixe o folheto no banco. Estenda as mãos para a cruz e canta. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Brada, numa só voz, bem bonito, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus. comece a agradecer a Jesus pela cura da sua surdez, da sua mudez, da sua paralisia. Agradeça ao Senhor. Acolha a cura que Jesus te oferece. Se torna mudo, surdo, cego. Agradeça ao Senhor. Diga a Ele que você o ama, que você vai caminhar na sua vida de uma maneira nova, como quem foi tocado por Ele. Ame-o, adore-o. Obrigado, Jesus. Nós acolhemos o seu toque de cura, de salvação, de vida que o Senhor oferece. A delicadeza, a ternura do Senhor para conosco, para com cada um de nós. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos. Põe a mão no seu coração e diga a Jesus que você não duvida dessa palavra, que você não duvida da cura, que você não duvida dessa libertação que Ele realiza em você. Diga a Ele. E apresente, interceda da sua família, do seu trabalho, da igreja. Quem está precisando dessa cura, fale para Ele tocar as pessoas que você conhece, que tem passado por grandes sofrimentos, surdo, mudo, paralítico, na fé, no espírito.
Interceda. Obrigado, Jesus. Te entregamos e te trazemos a humanidade inteira que precisa do seu toque, da sua cura. Amém. Amém. Amém.